Glória a Deus, boa noite, shalom. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje, quinta-feira, culto, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, te louvar por mais um dia, estarmos aqui na tua presença. Queremos que o Senhor tenha uma palavra para as nossas vidas, tenha um entendimento para nós, para continuarmos, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, por tudo que temos vencido, por tudo que temos ouvido, ó Pai, de testemunhos, por tudo que temos ouvido daqueles que estão avançando e se encaixando cada vez mais no teu propósito. Queremos apresentar também a vida do pastor Gustavo, da pastora Cláudia, a cidade, ó Pai amado, de Belo Horizonte, para que o Senhor entre com providência ali, parte de energia, chuvas, coisas que eles têm passado, as guerras ali na casa dele também. Em nome de Jesus, Pai, que tu possas operar a favor daquela casa, a favor dessa cidade, de cada irmão que mora ali, de cada vida, de cada um, ó Pai amado, que habita naquela cidade. Em nome de Jesus, abençoamos a cidade de Belo Horizonte, decretamos, ó Pai amado, o teu mover e o teu agir. Em nome de Jesus, tenha misericórdia deles e nos ajuda, ó Pai amado, a te agradecer e te louvar em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, queria ler uma palavra, João capítulo 2, versículo 3, vai falar assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Já vou ler outro versículo aqui. Provérbios 27:2. Seja outro o que te louve, e não a tua boca. Seja um estrangeiro, e não os teus lábios. Amém? Quero falar um pouquinho hoje a respeito dessa parte de nós queremos falar de nós mesmos, das nossas vidas. Nós estávamos esses dias falando sobre esse assunto, e o Senhor tem me dado essa palavra, esse entendimento, que nós precisamos sair dessa atmosfera. O apóstolo tem ensinado muito sobre orgânico, sobre esperar o tempo de Deus, esperar Deus te lançar, esperar Deus te promover, e essa palavra vem trazer exatamente esse entendimento para as nossas vidas. Porque o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, e o que estava sendo falado esses dias aqui num assunto que a gente estava, é que às vezes a gente faz algo e a gente quer denunciar, falar, promover isso. Fala: você viu o que eu fiz? Você viu o que aconteceu com aquilo, com isso? E você começa a fazer exatamente ao contrário de Provérbios 22 que a gente leu. Está falando aqui, ó, que outro lábio te louve, que o estrangeiro fale de você. Quem é o estrangeiro? É aquele que não te conhece, que não tem identificação com você, que não sabe nada de você, mas de repente ele fala, ele dá um testemunho sobre a tua vida. Esse é o estrangeiro. Ele fala: olha, o que essa pessoa fez é interessante. E Jesus, então, ele está num contexto de escassez, de vinho, de acabar, tudo que nós pregamos esses dias a respeito da festa, não vamos entrar nesse assunto, mas o fato é que ele faz esse milagre. E o que acontece quando ele faz esse milagre? Quando ele viu a água transformada em vinho, ele poderia ter pego aquilo e ele mesmo ter saído no meio daquela festa e falar: olha o que eu fiz, olha a água que eu transformei, experimentem. O que vocês acham? O que vocês pensam? O que vocês falam de mim? Mas ele não fala absolutamente nada, porque ele sabia que ele não podia se louvar a ele mesmo. E ele sabia também para quem ele tinha que fazer aquilo. Nós temos que entender que as coisas elas têm que passar pela mão daquele que tem autoridade
e depois você vai ser promovido. Depois você vai ser lançado adiante. Então não adianta a gente ficar se debatendo. Ah, não, porque não me reconhece aqui, não me reconhece lá. Não reconhece porque você mesmo está se promovendo, você mesmo está se auto-reconhecendo e espera que as pessoas façam isso em qualquer área da sua vida. Isso não é só num contexto de igreja, não é só num contexto de ministério, mas pode ser no seu trabalho, pode ser na sua família, pode ser aonde você estiver. Um menino jogando bola, um menino de 5, 6 anos, brincando de futebol em qualquer lugar. Ele precisa esperar alguém reconhecer, alguém que entenda e vai falar: esse menino tem o talento, esse menino tem o dom, esse menino sabe fazer isso. Então espere quem entende poder te analisar e dar testemunho de você. E quem entende aquilo que realmente aconteceu dentro de você? O próprio Espírito Santo de Deus. Esse entende. Ele sabe exatamente o que você fez, como você fez, por que você fez, a sua motivação, o tempo que você fez, a qualidade daquilo que você, tudo ele sabe. Então você vai ser analisado por alguém que entende. Porque Jesus mandou entregar isso aqui lá para o coordenador da festa, para o mestre-sala. E o mestre-sala, ele organizava as mesas, ele organizava a festa, e ele era responsável por experimentar a comida e a bebida. Por isso que ele falou assim, entrega para o mestre-sala. Ele não falou assim, ó, sirva para os convidados, porque ele precisava que aquilo que ele fez passasse por um crivo de alguém que tivesse entendimento para falar o que tinha acontecido. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele falou entrega para o mestre-sala. Então, a minha vida e a tua vida, nós temos que saber exatamente para quem nós vamos entregar. Por isso que o Senhor tem nos convidado, faça e entregue nas minhas mãos, porque eu vou analisar e eu vou denunciar, ó, isso aqui é assim. Eu vou anunciar a você, eu vou anunciar aquilo que é um milagre que passou pelas tuas mãos. E aí sim nós vamos poder começar a nossa vida. Esse foi o primeiro milagre público de Jesus Cristo. E ele poderia ter ficado muito animado com isso. Ele poderia ter ficado muito empolgado com isso. Às vezes as coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente pode se empolgar e se perder no meio do caminho. A gente pode achar que é a gente que está fazendo. A gente pode entender que a gente precisa falar: oh, você viu o que aconteceu em tal lugar, você viu o que aconteceu em outro lugar, você viu a oração que eu fiz, você viu o trabalho que eu fiz na empresa, você viu o problema que eu resolvi. E nós não fazemos nada se o Senhor não nos der graça para fazer. Então ele está falando, viu, dá para você deixar passar pelas minhas mãos, entregar todo esse milagre nas minhas mãos, para que eu analise e você fica quietinho no seu canto, aí eu vou dar testemunho de você, eu vou falar quem você é através daquilo que você fez. Mas nós queremos falar quem nós somos, nós queremos anunciar. E Jesus não estava preocupado com isso, ele só falou assim, dá para o mestre sala, entrega para ele. E ele ficou quieto. E é uma dificuldade em nós de ficarmos quietos, porque nós estamos tão desesperados muitas vezes, tão órfãos, tão machucados, tão abandonados, quando não temos uma definição, uma paternidade bem resolvida dentro de nós, quando nós não sabemos realmente quem nós somos, nós vamos querer fazer com que aquilo que acontece na nossa vida promova. Eu não estou falando para você não contar um testemunho, não estou falando para você falar o que Deus tem feito, mas eu estou falando para você, aonde está o teu coração? Aonde realmente está aquilo que você está fazendo? Você tem glorificado a Deus com isso? Você tem falado para entregar na mão do mestre de sala? Nós temos ouvido testemunhos de coisas que têm acontecido através de pessoas, nós temos dado testemunhos de coisas que têm acontecido através das nossas vidas, e isso tudo bem. Se o nosso coração estiver em ordem, beleza. Agora, querer fazer do milagre, daquilo que Jesus fez através da tua vida, algo para você se autopromover, é aí que está o problema. E Jesus não fez isso. E ele era Deus. E ele era o próprio Cristo. Ele poderia falar, não, eu posso falar porque eu sou mesmo, mas ele não falou nada. Ele só falou entrega para quem tem autoridade para analisar. Ele se submetia à autoridade daquele lugar. Nós precisamos entender isso. Todos os lugares terão níveis de autoridade. E nós precisamos entender e nos submeter a isso. Nós precisamos entender, mas é o apóstolo, cara, é o apóstolo. Existem momentos da vida dele que ele vai ter que ficar e se submeter ao nível de autoridade daquele lugar. E ele tem ensinado sobre isso também. E nós temos aprendido e ensinado sobre isso também.
Se de repente nós estamos aqui num louvor, por exemplo, eu não sei nada de louvor. Eu não sei tocar um instrumento, eu não sei nada. Como que eu posso querer assumir aqui a liderança? A hora que tiver um louvor na igreja, eu não posso fazer nada. Eu posso orar, eu posso orientar, mas eu tenho que respeitar a unção do líder de louvor, porque ele é o líder de louvor. Então, eu não posso me intrometer nisso, eu não posso querer fazer aquilo que eu não estou autorizado para fazer, não tenho unção para fazer. Eu vou ter que me colocar no meu lugar, embora eu seja o pastor da igreja. Eu sou o pastor da igreja, mas o líder de louvor é outra pessoa. Você é isso que você é, mas existem dentro do lugar que você está outras hierarquias a serem respeitadas. Então, nós vamos precisar entender isso. E às vezes por ferida, por machucadura. Fala, cara, mas o meu marido, quem é ele para eu respeitar, para eu me submeter? Eu sei que é difícil. Para minha esposa, por tudo que nós passamos, é lógico que era difícil. Mas tinha coisa que estava certa, que estava dentro da palavra, que eu estava fazendo, e ela tinha que se submeter, se ela quisesse obedecer ao Senhor em primeiro lugar. O que eu estava fora, mas e o que eu estava encaixado? O problema é esse, é que às vezes a gente coloca tudo num pacote só. A pessoa está fora, mas está fora em tudo? Tá tudo errado o que está fazendo, o marido não está acertando nada, seu marido está totalmente perdido, aí complicou. Aí você vai ter que orar, a sua esposa está totalmente perdida, aí complicou. Seu patrão, seu sócio, não sei, em cada área da tua vida. E Jesus aqui então ele sabia, bom, eu fiz algo tremendo. Para ele olhou, ele sabia o que ele estava fazendo, mas Jesus como homem, quando ele olha aquilo, e ele tem uma convicção que aconteceu, o que Deus falou para ele fazer, o que o Pai falou para ele fazer, e aconteceu, ele olhou, talvez como homem, ele falou, cara, eu vou. Ele falou, entrega para o mestre Sala. E acabou. E não se vê mais falar dele ali. Aí depois vai falar lá, o mestre Sala vai falar com o noivo, vai falar lá, ó, o melhor vinho é servido no começo, você fez ao contrário, testifica disso. Aí os discípulos ficaram sabendo e creram nele, e aqueles serviçais que foram, aí a própria situação te lança, a própria situação te promove. É que nós não entendemos isso. Nós achamos que Deus é injusto a ponto de da gente trabalhar para Ele, fazer as coisas acontecer, nos submetermos a Ele, jejuarmos, orarmos, decretarmos palavra, nos entregarmos a Ele. Acontece um milagre e ele acha, e você e eu achamos que Ele vai jogar a gente para escanteio, porque nós temos essa marca na terra. Porque as pessoas fazem isso com a gente. As pessoas usam o seu talento, o meu talento, o teu dom e o meu dom, e depois, quando é na hora de sair da foto, tira você de lado. Mas Deus é fiel. Então você não precisa fazer isso porque ele vai te colocar na foto. Deus vai trabalhar ao contrário. Deus vai falar assim, Deus vai te colocar, falar assim, ó, quem fez, quem eu usei para fazer esse aqui, e vai te lançar como um filho. Porque o pai, todas as vezes que o Mateus faz alguma coisa, eu estufo o peito, falo, cara, Mateus, porque ele é meu filho e eu quero que ele dê certo. Esses dias começaram a chegar umas notícias ontem, né? Umas notícias de uma pessoa, ela nem congrega no nosso ministério, mas nós estamos acompanhando há algum tempo, a gente ficou radiante, muito feliz, porque foi uma reviravolta assim tremenda, de um monte de coisa. Em 24 horas aconteceu um monte de coisa. Um monte. E nós ficamos assim, muito felizes. E o que vai acontecer? Agora eu vou tirar essas pessoas de cena e vou ir lá na foto? Eu não. Eles vão fazer, eles oraram, eles geraram, eu só dei um apoio. Então Deus está falando, cara, eu só vou dar um apoio para vocês, faz o milagre. Aí na hora da foto, o Pai te promove. Fica tranquilo, eu não vou fazer igual seu patrão, eu não vou fazer igual seu marido, eu não vou fazer igual seu sócio, eu não vou fazer igual seu irmão, seu pai, sua mãe, que às vezes, né, infelizmente te traiu, uma pessoa que você confiou, uma pessoa que você depositava uma esperança, que achava que estava junto com você, de repente só sugou tudo que você tinha de conhecimento, de dinheiro, de afeto, de apoio e deixou você parando sozinho. E Deus está falando para você, não me confunda com essas pessoas. Não me tenha por essas pessoas. Não ache que eu vou deixar você para lá. Eu te promovo. Eu tenho prazer em ver você ir adiante. Eu tenho prazer em lançar você. Mas só entregue tudo na mão do mestre Sala. Só faça com que realmente o teu milagre, aquilo que você faz, você descanse a ponto de entregar na mão dele e deixar ele fazendo.
Amém, em nome de Jesus. Então, entrega. E Deus vai fazer isso acontecer. Descansa em Deus. Deus é fiel. Deus é tremendo. Ele não precisa ficar com nada que é teu. Nós temos essa desconfiança dentro de nós, porque como as pessoas ficaram com o que era nosso, nós achamos que Deus vai ficar com aquilo que é teu. Você pensa assim, mas e se Deus ficar com aquilo que é meu? Deixa eu falar logo que foi eu que fiz esse vinho. Gente, tinha acabado o vinho da festa, mas aí eu mandei encher 6 taças, não é verdade? Aí chama testemunha, chama os empregados. Não é verdade que tinha acabado? É. Então, vocês não encheram, e depois aconteceu, depois... Então, eu que... Não precisa fazer isso. Jesus sabia o pai que ele tinha. Você precisa entender e saber o pai que você tem. Eu preciso saber o pai que eu tenho. Eu não preciso gritar no meio da festa. Eu não preciso chamar a atenção dos convidados, porque o vinho vai falar por mim. O milagre vai falar por mim. E Deus vai fazer com que o vinho fale por mim e me lance. Eu descansado. Eu faço, eu oro, eu abençoo, a água é transformada em vinho, eu posso deitar e dormir, porque dali para frente não é mais problema meu. Eu oro, eu abençoo, faço para encher as talhas. Eu tenho toda uma estratégia do céu. Encham as talhas. Depois ele falou o quê? Sirva ao mestre, leve um pouco ao mestre de sala. Dali para frente ele podia ir embora até da festa. Dali para frente estava feito o negócio. Acabou. Ele não precisava ficar lá, que nem às vezes a gente fica meio no cantinho, assim, vamos ver se nesse ângulo aqui o pastor me vê. Vamos ver se nesse lugar aqui o meu chefe me vê para ele me promover. Você vai morrer no ângulo. Você vai ficar para um lado, vai ficar para o outro, você parece invisível, sabe? Porque o próprio Deus se torna invisível quando a gente quer aparecer. O próprio Deus vai te esconder, porque ele sabe que se você aparecer, com essa arrogância, essa soberba, tudo isso que a gente tem no coração de querer aparecer, você vai morrer. Então o pai, aí vai acontecer o contrário. Quando a gente quer se promover, Deus tem que nos esconder. Quando a gente quer se promover por alguma coisinha que a gente fez, Deus tem que pegar e tirar logo a gente de cena, porque senão nós não vamos aguentar. Mas quando a gente sai de cena, aí ele promove. Nós fazemos o caminho contrário. Nós andamos do jeito oposto ao que o céu orienta. Nós fazemos exatamente aquilo que não é para fazer. E por isso que nós estamos ainda em muitos lugares travados, porque nós não entendemos como o céu funciona. E Jesus sabia exatamente como o céu funcionava. Ele sabia que se ele ficasse escondido, ele ia aparecer. E nós achamos que se nós sairmos do esconderijo, e não vai dar certo. Você vai ter problema com isso e eu vou ter problema com isso. Porque nós vamos nos envaidecer, vai achar que é a gente, aquele monte de tapinha nas costas. Jesus falou, cara, não preciso de nada disso, eu sei quem eu sou. Jesus estava resolvido por dentro, ele sabia o chamado dele, ele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que ele tinha unção para fazer milagre, ele sabia que ele tinha autoridade, ele sabia que ele ouvia o Pai, ele sabia que o Pai ouvia ele. E Deus quer colocar essas marcas nas nossas vidas, para você ser resolvido por dentro, saber que é filho, saber que Deus te ouve, saber que você ouve a Deus. Deus quer hoje estabelecer marcas na nossa vida. Eu sei o que você precisa. Eu estou cuidando de você. Existem coisas na minha vida e na tua vida que Deus sabe exatamente, mas Ele não pode nos promover porque nós vamos querer falar que foi a gente que fez. A gente não vai aguentar. A nossa alma não vai suportar aparecer. E aí nós vamos passar a maior vergonha desse mundo. E aí Deus tem que pegar como um pai e nos esconder para falar: não quero que meu filho passe vergonha. Eu não quero que a minha filha passe vergonha. Aí ele nos retira. Mas quando você ficar retirado, ele te promove, porque aí chegou a hora. Aí chegou o momento, você está descansado, você está curado por dentro, você não precisa mais disso. Jesus não precisava de holofote. Pare de pensar em holofote. O holofote, quando a gente busca, ele só serve para nos cegar. Mas quando Deus lança, aí ele clareia o nosso caminho. Aí ele nos lança. O holofote é o mesmo. Só que a motivação nossa que vai definir se o holofote vai nos fazer bem ou mal. O holofote era o mesmo vinho, as mesmas pessoas, o mesmo mestre de sala, tudo era igual. Só que Jesus pôde desfrutar do holofote quietinho lá. Se ele vai atrás do holofote, aquilo ia manchar a imagem dele. Então esquece o holofote.
Vai ter holofote? Vai. Você vai ser conhecido às vezes? Vai acontecer alguma coisa? Vai. Vai ter uma marca? Esse milagre vai? Vai. Tem um monte de coisa que vai acontecer. Na sua empresa vai ter um reconhecimento? Vai. Então não dá na mesma? Não, não dá na mesma. Porque vão te reconhecer. Outro lábio vai te louvar. O estrangeiro vai falar de você. Não é você que vai lá fazer. Sabe aquelas pessoas que chegam? Meu pai teve muito tempo comércio, então assim, às vezes chegava alguém, ele chega com aquela cara assim, bom dia, o senhor poderia me dar um emprego? Qualquer coisa que o senhor me pagar, tá bom. Só para me ajudar, estou passando necessidade. O senhor sabe fazer o quê? Ah, não sei muita coisa, mas eu aprendo rápido. Aí meu pai falava, o senhor quer começar já? Ah, se puder, eu agradeço. Aí pegava um avental, pegava lá uma bota, uma faca, um negócio, e o cidadão começava. Às vezes não dava uma semana. Às vezes não dava uma semana, a pessoa já revelava quem ela era. Aquela carinha era só uma máscara, era só uma casca para te ludibriar e pegar alguma coisa de você. Depois que ele estava lá dentro, aí pronto. Tava, nossa, mas uma semana atrás você estava quase um andarilho, quase. Agora você já é tudo isso. Em uma semana mudou tanta coisa. Por quê? Porque ele estava mascarado. Já não tem pessoa que você ajudou, que você pegou, que você deu roupa, deu calçado, alugou casa, pôs a pessoa lá, fez um monte de coisa. E daqui a pouco a pessoa estava na mesma situação, do mesmo jeito. Por quê? Nós queremos trabalhar contrário ao céu. Nós queremos trabalhar com coisas naturais que são coisas espirituais. Não adianta. Ah, mas não pode ajudar, pastor? Pode. É para ajudar. Mas isso tem que estar correndo paralelo ao que o céu está fazendo. Porque não adianta você pegar, dar um emprego, dar uma roupa, dar um negócio, fazer isso, dinheiro e comida, se a pessoa não está nem aí com o céu. Ela vai se rebelar, ela vai ficar na mesma vida, não adianta nada. Aí depois fala, nossa, estranho, não aconteceu nada. Lógico que não aconteceu nada. Porque não fizemos nada de acordo com o céu. Não tinha nada do céu naquilo, só tinha carne, emoção, empolgação. Talvez você queira se promover através da desgraça dessa pessoa, e aí Deus tem que colocar tudo isso por água abaixo. Às vezes você quer justamente ajudar alguém ou fazer alguma coisa em alguma área para que você apareça, para que o teu vinho faça sucesso, para que você fale, olha, esquece. Isso aí já está fadado ao fracasso. Se entrarmos por esse caminho, já estamos mortos, já estamos aniquilados, não vai acontecer absolutamente nada. Que outros lábios te louvem e que o estrangeiro reconheça aquilo que você é. Fica quieto no seu canto, só faz o que Deus te mandar, vai deitar e dormir. É fácil, a receita é simples. Você só tem que vencer a tua carne. Você só tem que vencer essa alma não conquistada que não confia que Deus é fiel. Só isso você tem que fazer. Mas é difícil fazer isso? O que Deus está pedindo é algo tão absurdo? Só manda encher a talha, vai transformar a água em vinho, manda servir para o mestre de sala e deita. Olha que coisa simples. Mas para nós vira uma guerra. Por quê? Somos demasiadamente carnais. Somos demasiadamente arrogantes, soberbos, independentes, queremos o holofote a todo custo. E isso parece que está na tua alçada e não está. Quantas vezes você já tentou se autopromover e se estabelecer no lugar e você está no mesmo lugar? Porque você está usando o recurso, a arma e a estratégia errada. E não vai sair disso, enquanto não entender que é Deus que te promove, que é ele que permite, é ele que analisa o vinho e fala se é bom ou ruim. E tem mais essa ainda. Às vezes nós estamos achando que aquele vinho é algo maravilhoso. Mas ele falou assim, viu, dá para o mestre de sala. Às vezes o que você faz, o que eu faço, eu estou achando que é algo, meu Deus. E é só água ainda. Só assim, ó. Água cristalininha. E eu estou olhando isso aqui com a minha arrogância, fala, quanto vinho? Que vinho, pastor? É água? Não, bebe. É água. Mas nós estamos achando que é vinho. E queremos que as pessoas reconheçam como vinho. E não vão reconhecer. Então, deixa Deus fazer isso acontecer. Deixa Deus te promover, te lançar, fazer com que as coisas aconteçam. Então, não lance mão
de fazer as coisas na força do braço, no nosso entendimento. Não lance mão das coisas naturais para resolver problemas espirituais, porque não vai adiantar. Semana passada nós passamos por uma experiência em casa que foi assim, algo interessante. A gente está mudando algumas coisas em casa e já faz muito tempo que eu queria uma churrasqueira. Só que eu tenho recebido algumas palavras já que eu vou embora de Duartino. Aí eu falei para minha esposa assim, falei, Fátima, vamos deixar quieto negócio de churrasqueira, porque nós vamos embora de Duartino. Se a gente colocar a churrasqueira e vender a casa não vai valer R$ 1 a mais por causa de uma churrasqueira. Se alugar a casa, não vai pegar R$ 1 a mais de aluguel por causa de uma churrasqueira. Então vai ser um dinheiro perdido. E beleza. Mas passou um tempo, ela falou assim, viu? Deus falou que a gente vai embora, mas não falou quando. E se a gente ficar aqui mais 1 ano, mais 2 anos? Nós vamos ficar sem o negócio que a gente usa, que você gosta, que você quer, e vai dar para pôr, e mais 2 anos. Se ficar a churrasqueira, depois ficou. Mas vamos usufruir da bênção no tempo que a gente tem. Falei, beleza, vamos esperar então agora, pagar algumas coisas, a hora que chegar o tempo, a gente coloca a churrasqueira. Aí da churrasqueira, ela já falou para mim assim, aí a gente precisa pôr um gabinete aqui, ó, que já tem o lugar lá da água, tudo por um gabinete. Falei, ó, o gabinete não precisa, porque no churrasco eu só uso para lavar a mão. Põe uma mesinha ali do lado da pia, põe uma pia simplesinha, que a gente já tem em casa, e encerrou o assunto. Ela mascou um pouco e falou, mas tá bom. Só que depois de 3 minutos eu falei para ela assim, a churrasqueira é legal, se a gente for colocar mesmo, colocar um giragril. Aí a mulher pulou uma altura meia que considerável. Falou, viu, pera um pouquinho. Deixa eu entender a sua linha de raciocínio. Quanto custa um giragril? Falei, uns 550, R$ 600. Quanto custa um gabinete? Falei, talvez isso um pouco menos. Assim, então não entendi nada. Porque há 3 minutos atrás não podia pôr o gabinete que eu falei, porque não precisa, porque. E o giragril, então o que está acontecendo? É só o que você quer que pode pôr? Falei, não, deixa eu te explicar agora. O giragril, para mim, é algo importante, que vai me ajudar no churrasco. O gabinete, para mim, é dispensável. Estou olhando por utilidade e por uma coisa assim que tem sentido para mim. Eu falei, então, mas o gabinete tem sentido para mim porque esteticamente vai ficar mais bonito. E você só está fazendo o que você quer. E aí o que aconteceu? Eu tive que fazer um remember, voltar a fita um pouco e entender que ela estava falando do Alexandre velho. Falei, então agora pera um pouquinho. Deixa eu te explicar uma coisa. A minha motivação foi só a utilidade. Não foi para fazer só o que eu quero como era antes. E agora eu vou falar para você o seguinte, ó. Sabe que a gente comprou isso aqui? Sei, eu não queria comprar, eu comprei porque você quis. Sabe que a gente fez isso aqui? Eu não queria fazer, eu fiz porque você quis. E listei umas 4 coisas que eu lembrei que a gente fez ou comprou por causa dela. Porque a memória dela ainda é ferida com aquela pessoa que manipulava e fazia só o que eu queria. Então, assim, eu falei assim para ela, então, a partir de agora, tudo que eu for fazer, que eu não faria, eu vou te falar, para você poder começar a ser sarada e eu começar a plantar uma nova semente, porque senão, não vai sair do lugar. Ela vai achar que assim, comprou a churrasqueira, é porque eu quero também. Não comprou o negócio, é porque, então vai ser sempre a minha vontade, ela vai ficar num lugar de ferida do mesmo jeito. Então, eu combinei isso com ela, ó, quando a gente for fazer, aí esses dias eu mesmo fiz outra coisa que eu não queria, eu falei, ó, estamos fazendo isso por causa sua, anota aí. Por quê? Para a memória dela começar a ser trocada, renovada. Tirar aquela memória do massacre, tirar aquela memória que só fazia o que eu queria, tirar aquela memória da perseguição e começar a pôr uma memória nova, novos caminhos neurais, acho que eu não enxergo nada. É isso mesmo que escreveu? Novos caminhos neurais, exatamente. A irmã diz fala difícil, né, gente? Mas é isso aí. Uma nova memória para ela. Ela poder entender que agora o marido dela mudou, só que ela não tinha, ela não estava entendendo. Então, esse vinho, para ela, já era vinho, mas para ela era água. Então, eu tive que informar ela. Falei, ó, isso aqui é vinho, não é água. Aí, esses dias, ela foi dormir. Na hora do almoço, ela deitou
E eu fiquei aqui no sofá. Ela falou assim, me chama a 1h25. Nós tínhamos atendimento às 2h. Eu não respondi nada. Deitei no sofá, ela foi lá no quarto e deitou. Eu falei assim, Senhor, porque ela tem um negócio com Deus lá que eu não tenho fé para aquilo. Ela deita e fala assim, Senhor, me chama a tal hora, por favor. E ela deita e Deus acorda ela. Eu não tenho fé para isso. Eu tenho que pôr o despertador mesmo, senão já era. Mas enfim, ela tem essa fé. Na fé dela, eu orei e falei, Senhor, ela tem uma fé que eu não tenho, que o Senhor chama ela a hora que ela precisa acordar. Então, se ela precisar realmente acordar a 1h25, o Senhor acorda ela, porque eu não vou acordar, porque eu vou deixar ela descansar até a 1h45. Porque o atendimento é às 2h, ela vai levantar, lavar o rosto, escovar o dente e tal, a gente vem. Beleza. Para ela poder descansar mais. E fiquei aqui no sofá. Deu 1h45, eu fui lá e chamei a mulher. Quando ela olhou o celular, que era 13h45 e não 13h25, em segundos tinha uma onça dentro do quarto. Pensa num negócio que rosnava, brava. E eu silenciei. Jaguatirica, irmão. A jaguatirica, tudo que vocês pensarem. E eu, silêncio total. Falei, bom, agora eu preciso ficar quieto e eu preciso esperar o tempo certo. E eu não vou no atendimento, você vai atender sozinho, porque eu falei para você me chamar, você é irresponsável, você está pensando o quê? E couro. E couro comendo. E aí eu peguei assim, você sabe o que eu tinha que fazer? Eu precisava de 35 minutos, não de 15. Eu não pedi para você, por que você não falou que você não ia me chamar? Eu tinha para... E vamos embora. Deixei passar. Quando deu 1h52, uns 7, 8 minutinhos falando ininterruptamente, aí eu peguei e falei para ela assim, amor, você me perdoa, em nome de Jesus, de eu ter feito isso. Eu orei para o Senhor te chamar 1h25, então ele não chamou, eu creio que daria para você acordar 1h45. E a minha motivação não é fazer o que eu queria, mas era que você tivesse mais 20 minutos de descanso, porque você levantou muito cedo. Aí a atmosfera deu aquela mudada e já acertou tudo. Aí a gente veio para atendimento, fez as coisas. Tive que informar para ela de novo que era vinho. Eu tive que informar para ela, eu estou fazendo isso para te amar. Eu estou fazendo isso para você, porque na cabeça dela, ela assim, você fica com brincadeira. Aquele dia ela não achou que eu estava fazendo o que eu queria fazer. Mas como eu brinco, né, brincava demasiadamente, e agora eu estou me acertando, ela achou que eu estava brincando. Ela me levou para o campo da irresponsabilidade, da brincadeira. Você brinca com coisa séria. Eu não estava brincando. Eu só estava manifestando o meu amor para ela, por ela, para ela descansar 20 minutos a mais. Era só essa a minha motivação. Com a responsabilidade de ter pedido para o nosso Deus acordá-la, se necessário fosse, dentro da fé dela. Então, eu estava, para mim, no protocolo do céu, da terra, eu estava redondo. Para mim, estava. Para ela, estava. Quando ela acordou, estava um trapézio, estava triangular, estava qualquer forma geográfica, menos redondo. Geométrica. Geométrica, exatamente. Fazendo um teste, você está prestando atenção. Aí o que acontece? Estava qualquer forma geométrica, menos redondo. Porque a mulher estava brava. Aí eu tive que informar de novo, amor, isso é vinho, não é água, não é brincadeira. Então você vai ter que entender que às vezes vai ser necessário você fazer isso, mas quando realmente Deus vai te dar essa direção. Agora, você ficar se autopromovendo, 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 fica cansativo. Sabe por quê? Você vai só se frustrar e se machucar, porque você vai voltar para casa sem nada. Você vai voltar para casa de novo, sem o patrão reconhecer, sem o pastor reconhecer, sem Deus reconhecer, sem o amigo reconhecer. Pastor, não tem uma amizade sincera. Por quê? Porque você está sempre querendo se autopromover. Você é tão carente que você quer uma amizade a qualquer custo. Deixa alguém te amar por aquilo que você vai produzir naturalmente. Para de ser artificial. Você não tem uma amiga ou um amigo porque você é artificial. Você quer isso a todo custo, não vai adiantar. Primeiro que para ter um amigo já é um sacrifício tremendo. Amigo. Não estou falando colega, quem anda junto de vez em quando, quem conhecido, quem está com você para você pagar as coisas, falando amigo. Amigo. Quando a batata assa, quando não tem mais dinheiro, quando não tem mais nada, e a pessoa está ali do seu lado ainda.
você sabe quantos amigos você tem na sua vida. Pastor Diego Merim falou uma pregação há uns anos atrás. Na vida inteira, se você tiver 5 ou 6 amigos, considere-se feliz. Amigos na essência da palavra. Mas você não tem nenhum colega, às vezes, vamos abaixar o nível, porque a gente quer fazer isso na marra. A gente quer se fala assim, viu, eu sou legal, fica comigo, vai lá em casa, vamos sair junto. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Deixa Deus se apresentar. Deixa Deus fazer esse link, essa ligação. Não adianta. Não vai adiantar eu pegar aqui na internet, pegar essa pregação e ficar falando, viu, gente? Vem aqui comigo, assiste o culto do Ministério Morra. Não adianta. Não é isso que vai acontecer. Tem 200 e poucas pessoas lá no canal que eu não sei, a maioria não sei nem quem é, não sei nem como que estão inscritos lá. Porque eu nunca fui atrás de ninguém, eu nunca falei nada para ninguém. Quem está vindo é organicamente mesmo, é só por Deus que está vindo. Porque a gente não vai atrás de absolutamente ninguém. Não tem como fazer isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é Deus que está trazendo, é através de uma pessoa, vem outra pessoa, através de outra pessoa, e Deus está formando tudo que está formando, mas é Deus que está fazendo isso. Agora, tenta eu fazer isso na força do meu braço. Vai perder os que estão aqui. Porque eu vou ficar de plástico, eu vou ficar artificial, eu vou começar, vai dar para perceber que não tem essência, perde a essência. Quem quer promover, quem quer falar que foi ele que fez o vinho, perde a essência, porque toca na glória. E perde a graça de Deus, perde a presença de Deus, perde aquele que ia te apresentar. Você queima uma etapa, você tira o mestre Sala do caminho. E se tirar o Espírito Santo do caminho e ficar por sua conta e risco, o vinho fica sem sabor. Acabou. É simples de entender, mas é difícil às vezes de colocar em prática. Mas nós temos que entender que se nós ficarmos quietos, nós vamos estar super aprovados. Então Deus está nos chamando para essa atmosfera, para que nós entendamos isso, para que nós deixemos realmente o nosso coração aquietado. Deixa Deus levantar um amigo para você, deixa Deus trazer uma promoção para você. Uma das coisas que aconteceu nesse caso de ontem, de 24 horas aí, de reversões, o rapaz estava com marcas de demissão profunda. E ele falava para a esposa quase todo dia: de amanhã eu acho que eu não passo. Porque ele estava na experiência, assim, de amanhã eu acho que eu não passo. E ontem ele resolveu um problema, pagou uma dívida absurda que ele tinha, um negócio que ele tinha que fazer, foi promovido e já falou assim, ó, já pode se considerar que acabou o seu tempo de experiência, nós vamos te colocar no outro cargo e vamos aumentar o teu salário. Você entendeu? Então é isso, é disso que eu estou falando. Deixa Deus fazer a obra. E o que a irmã tinha que vencer, que ela deu testemunho? O medo. Cada vez que vinha aquela notícia, ela entrava em pânico. Ela falou que entrava e ela teve que vencer o medo. Ela deu um testemunho tremendo, um ato profético que Deus deu para ela. Foi algo tremendo. E ela venceu o medo. Assim, quando eu acabei aquele ato profético, passou um tempo, chegou o WhatsApp do meu marido do que tinha acontecido. Então, o que Deus estava trabalhando? Vença o medo, que o resto já está pronto. O emprego já era dele, a promoção já era dele, a dívida já estava paga. O que Deus estava trabalhando? O medo. O que Deus estava fazendo? Não tinha nada a ver com o emprego. Não tinha nada a ver com pagar dívida. Isso que você está pensando que é o teu problema não tem nada a ver com isso. O que Deus está querendo tratar é você. O alvo de Deus é mudar a sua vida e a minha vida. Esse negócio aí de desemprego, de dinheiro, de ministério, isso aí, para Deus é tudo secundário. O negócio dele sou eu e você. O que Deus está trabalhando para buscar é a minha vida e a tua vida. O que Deus estava atrás e que precisava ser resgatado era a minha vida. Quem estava perdido no meu ministério? Não. Quem estava perdido? A palavra que Deus tinha me dado? Não. Quem estava perdido? Nada estava perdido. Eu estava perdido. Quando eu deixei Deus me achar, quando eu só peguei o vinho e dei na mão do mestre Sala, acabou o problema. Então essa irmã, quando ela pegou e venceu o medo, que ela entrou no lugar que Deus mandou ela entrar, e o medo foi embora, ela descansou em Deus, mesmo com a notícia do desemprego, da dívida, do judicial lá que estava contra ela, que estava pegando o salário do marido todo mês, não tinha como ele acessar o salário, estava um caos.
e ela estava em pânico, já tinha passado do estágio do medo, quando ela liberou isso tudo, falou, Senhor, acabou o medo, acabaram os problemas instantaneamente. O teu problema vai acabar quando você se resolver, vai ser instantâneo. Ah, pastor, como que eu vou resolver isso? Resolva você. Como que eu saio dessa situação? É você. Fala para o Senhor, Senhor, o que que eu faço da minha vida? Porque isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui são coisas externas, mas o que o Senhor quer trabalhar interno? O que que o Senhor quer, o que o Senhor quer tirar de mim? Ou o que que o Senhor quer pôr em mim? É esse que é o seu problema. O teu problema não é desemprego, o teu problema não é ministério, o teu problema não é doença, o teu problema não é marido, o teu problema não é esposa, o teu problema não é nenhum, nada disso. O teu problema é você mesmo. Quando você se deixar tratar por Deus, isso vai manifestar e as coisas vão começar a acontecer. É só você orar na tua vida. É só você olhar as coisas que você já deixou Deus tocar, como já mudou. As coisas que você deixou Deus tocar em você, por fora já apareceu. Você já está de um outro jeito, as coisas já estão de outro jeito. Por quê? Você está diferente. Deus não tocou nas coisas, Deus tocou em você. Deus não tocou nas coisas que eu fazia, Deus tocou na minha vida. Deus tocou na vida da minha esposa. Então, quando isso vai acertando, acabou. Então, quando eu falei para ela, falei, viu, eu estava te amando, me perdoa, não sei o quê, que ela viu uma nova pessoa, primeiro, não estava brincando com a cara dela, de deixar ela dormir. Estava amando ela para ela descansar mais. E tinha orado ao Deus que ela crê também. Se precisasse chamar ela, acabou o problema. Por quê? Porque tinha essência. Tem um peso de glória, não tem como. Só se ela estivesse na carne, só se ela virasse a onça mesmo, literal. Aí não tem jeito. Mas aquela manifestação da onça é porque ela ficou brava, porque ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, hoje você está bravo, revoltado, triste, abatido, porque você não sabe o que está acontecendo. Deixa o Espírito Santo te informar. Filho, ó, isso aqui está acontecendo por causa disso, isso aqui foi por causa disso, o pai deixou você deitado para você descansar mais 20 minutos. Se fosse necessário, eu teria te chamado, e eu não estou brincando com a sua cara. Essa situação que você está passando, eu não estou brincando com a sua cara, eu estou chorando por você. Essa situação que você está passando, eu estou pior do que você pensa por dentro. Eu não queria você aí. Eu não queria você passando essa vergonha. Só que eu preciso mudar algo dentro de você. Eu preciso transformar algo na tua vida. Então, entenda que Deus quer limpar a tua vida por dentro. No testemunho dos irmãos, Deus tem que tirar algo de dentro da vida daquela irmã e também do irmão. Porque ele estava ferido com a igreja, ele estava ferido com alguns irmãos que tinham enganado ele e deixado essa dívida para ele. Aí, dentro desse ambiente que ele arrumou 98% do dinheiro, mas os 2% que faltava do dinheiro, ele não tinha de onde tirar. E aí, um irmão de igreja, que ele nem conhece, que ele viu uma vez, ofereceu para ele. Falou, cara, você quer que eu te empresto? Eu consigo te emprestar, você paga em novembro e dezembro. E aquilo começou a sarar ele, porque ele entendeu assim, cara, tem o irmão que furou meu olho, mas também tem o irmão que está comigo. Então Deus quer te sarar, é só isso que Deus quer fazer. Essa situação, ela é só um ambiente que Deus tem que colocar no físico para transformar um ambiente espiritual que está aí dentro. Esse ambiente geográfico que você está, agora é geográfico mesmo, esse ambiente geográfico que você se encontra não tem nada a ver com aquilo que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é que Ele quer mudar você por dentro. Não é Duartina, não é Belo Horizonte, não é Espírito Santo, Vitória, Bahia, não é nada disso, esquece. É por dentro, é você. É a Edivânia, é a Maria Dirce, é a Fernanda, é a Val, é a Luíse, é a Rita e quem mais está aqui. É por dentro, é a Maiane, é a Delávio, o Fábio, a Margarida. Deus está trabalhando na gente por dentro. Deixa Deus mudar isso aí que está aí dentro, porque é esse que é o seu problema. Seu problema não é externo, é interno. Entenda isso. Jesus ele estava tão tranquilo por dentro que ele não tinha problema interno. Ele pôde falar entrega para o mestre Sala e descansou. E aquilo veio dar testemunho daquilo que ele era. Acabou. Então entrega isso daí, abra a mão disso logo, para de murmurar, para de reclamar, para de falar, ah, mas está aqui, está muito calor, está muito frio. Esses dias eu estava pensando nisso. Segunda e terça, e acho que domingo, segunda, terça e ontem, fez em média em Duartina 39 graus, a média. Hoje
caiu para 28, caiu 10, 11 graus. Daqui uns dias vai começar a chover. Então, o que acontece? 5 dias reclamando do calor. As pessoas ficam. Hoje já deve ter gente que estava reclamando porque caiu muito a temperatura. Nossa, 10 graus de uma vez. Daqui a pouco vai estar reclamando porque está chovendo. Depois vai estar reclamando porque está frio. Cara, é só o tempo. Tem frio, tem chuva, tem calor, cai a temperatura, sobe a temperatura. Desde que eu nasci, comecei a entender, isso acontece. E a gente não para de reclamar disso. Porque tem um ambiente de murmuração. Nada tá bom. É porque está chovendo, é porque está calor, é porque está frio, é porque está sol, é porque não tem sol, é porque asfaltou minha rua. Antes era porque era terra. Aí passava o carro mais devagar, jogava muito pó. Ah, eu não aguento limpar minha casa. Agora asfaltou, agora tá ruim porque os carros passam correndo. O que você quer da sua vida? Você precisa se definir. Porque nada tá bom para você. É um ambiente de murmuração, tudo tá ruim. Se faz o bife, é porque tem fritura, a cozinha ficou cheirando óleo. Se faz carne de panela, é porque você não gosta, porque a carne ficou muito mole. Se faz ovo, é porque você não gosta do amarelo. Se faz tomate, é porque você não gosta do vermelho. Irmão, pelo amor de Deus, decida a tua vida. Para de ser chato. Vai se resolver por dentro. Fala, Deus, o tomate vai ser vermelho para sempre. O ovo vai ser amarelo para sempre. Vai chover, vai ficar frio, vai fazer sol. Se tiver terra, vai ter pó. Se tiver asfalto, vão passar o carro mais rápido. Vai ser sempre a mesma coisa. Se engordar, tem que comprar outra roupa. Se emagrecer, tem que comprar outra. E agora, e aí, o que você vai fazer da sua vida? O que eu vou fazer da minha? Mas o diabo está sempre trazendo um negócio, uma atmosfera para a gente fazer o quê? Murmurar, porque na murmuração a gente fica preso. E se torna uma presa fácil para ele. A murmuração vira cadeia. Nós temos que entender que murmuradores estão presos. E existem vidas aqui presas por causa da murmuração. Se você parar de murmurar, para você vai ser a mesma coisa do medo da irmã. Se você vencer a murmuração, você vai sair desse ambiente. Ah, pastor, eu não sei qual é o meu problema. Murmuração. Tudo você reclama. Você sabe para quem que é. E até eu sei. Olha que eu não sou muito de saber essas coisas, não. Não sou muito profeta, não. Mas até eu sei quem é. Pelo menos um eu sei. Eu sei. Então, para de murmurar. Só isso. Qual que é o meu problema, pastor? Vamos fazer quebra de maldição? Vamos fazer mapeamento? Vamos fazer jejum? Vamos tomar santa ceia junto? Vamos fazer tudo isso? Faço com você. Pode me procurar. Pastor, quero tomar uma santa ceia. Só eu, você e a pastora. Vamos. Faz um mapeamento. Faço. Vamos fazer uma renúncia. Vamos. Vamos fazer o que você precisar. Só que agora eu estou respondendo a tua pergunta. Para de murmurar, porque senão nós vamos tomar Santa Ceia junto, eu vou te atender, nós vamos fazer renúncia, vamos fazer mapeamento, vamos fazer quebra de maldição, você vai mandar oferta, vai entrar em portal, não vai adiantar nada, porque você está preso ou presa na murmuração. Esse é o teu problema. Não precisa fazer campanha, não precisa fazer quebra de maldição, não precisa fazer nada para isso. Murmuração. Fecha a boquinha, para de murmurar, começa a dar glória. Acabou o problema. Mas tudo reclama, tudo tá ruim. Então, vai dando glória, irmão. Eu já contei aqui do Mateus uma vez, no ônibus, a gente não estava passando fome porque Deus não queria, que Deus não quis mesmo, a gente voltando para casa, chegando do culto. Mãe, o que tem de janta? Arroz, feijão e ovo. De novo, e comemos um ovo no lugar. E lá, e murmuração. Ele era pequeno, e eu quieto. Cheguei em casa, falei, papai, frita 2 ovos para ele. Põe no prato, arroz, feijão e 2 ovos. Come, Mateus. Cada pedaço de ovo que você comer, dá um glória. Fala, glória a Deus. Aí ele cortou um pedaço, eu falei, não, 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 não. Pedaço pequenininho, que é para dar bastante glória. Pega um pedacinho de ovo, come, fala, glória a Deus. Aí outro pedacinho pequenininho, come e fala, glória a Deus. E ele deu uns 200 glórias comendo 2 ovos. Por quê? Para tirar a atmosfera de murmuração. Senão a gente vai passar fome. Você está passando fome de murmurar, irmão. Entendeu? Você está com essa fome, não física, não de comida dessa terra, arroz, feijão e ovo, mas você está com tanta fome, tanta carência de tanto murmurar. Isso fechou a porta. Para. Se arrependa disso hoje. Fala, Pai, em nome de Jesus,
Eu me arrependo do tempo de murmuração. Eu murmuro. Tudo para mim está ruim. Eu sou essa pessoa, o Senhor sabe que eu sou. Me perdoa, em nome de Jesus, me tira desses ambientes. Eu não quero mais murmurar. Eu não quero. Vai se arrependendo disso. Eu quero saber, eu quero ver se amanhã as coisas não vão começar a mudar na tua vida. Depois você me manda o testemunho. Se você se arrepender de verdade hoje, são 8h50. Se amanhã, até meio-dia, as coisas não começarem a mudar na tua vida, eu falo para você que eu estou numa profetada tremenda aqui. Você pode falar para mim, você está na profetada, mas se você se arrepender de verdade hoje, amanhã, até 12 horas, até meio-dia, algumas coisas vão começar a ser colocadas em ordem. Depois você me manda o testemunho, por favor. Porque é murmuração. Isso te prendeu. E quando você se arrepende, a porta da cadeia abre e você vai sair. E aí, o que está lá fora já é seu. Você não tem acesso, você está preso na murmuração. Se arrependa em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê graça para você entender isso. Que Deus te dê graça para você se arrepender disso. Que Deus te dê graça para você entrar nessa atmosfera, porque a sua vida vai começar a mudar de uma forma muito rápida e muito tremenda, em nome de Jesus. E para os outros irmãos que não estão na murmuração, fala, Senhor, onde eu estou preso então? Qual é a minha prisão? O que eu preciso mudar? E Deus vai revelar para você, Deus vai trazer o entendimento para você ser curado por dentro, para você sair desse ambiente. E as coisas começarem a ir embora. A da irmã era o medo, tem essa vida, pelo menos aqui, uma vida que é a murmuração, tem o outro que vai ser a incredulidade, tem outro que vai ser sei lá o quê. Então você precisa entrar no ambiente de arrependimento e limpar isso, senão você vai morrer. E eu ia morrer dentro da igreja frustrado, achando que Jesus não faz nada. Não é que ele não faz nada, é que a gente não deixa ele fazer. A gente vai entrando em prisão, 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 prisão. Agrada um, auxilia o outro, ouve todo mundo. A voz de todo mundo é uma maravilha. Mas a voz do Senhor está tão longe às vezes. Mas ouve o pai, ouve a mãe, ouve o pastor, ouve a avó, ouve a tia. Às vezes cada besteira que fala, cada coisa que escuta, cada proposta que recebe, a gente vai fazendo. Não, porque é meu amigo, é meu irmão, é meu pai, é meu pastor, é minha avó. Sabe que está tudo fora. Aí vai fazendo. Irmãos, é tão triste. Eu estava tão longe da realidade das coisas, porque eu fiquei assim, só igreja local, igreja pequena. E hoje, nesse universo que eu estou entrando, é tão triste. A minha vida já é uma lástima, né? Se contar o carroceiro, até o burro chora. Mas as histórias que eu tenho ouvido, gente, você fala, cara, não é possível que fez isso. Não é possível que se entregou tanto à vaidade, tanto à soberba, tanto ao homem. E fez, nós fizemos. Infelizmente, porque ouvimos vozes humanas, ouvimos voz da nossa alma, ouvimos as vozes do fracasso, somos levados por propósito assim, debaixo do encantamento, pessoas nos encantaram, fizeram propostas que hoje a gente olha e fala, cara, como que eu pude acreditar nisso? Como eu não enxerguei porque estava debaixo do encantamento e tinha algo dentro do teu coração que na verdade você queria aquilo. Na verdade, aquele encantamento, ele só te pegou porque tinha brecha. Porque contra a tenda de Israel não vale encantamento. Mas não somos tenda de Israel, o encantamento vem e nos pega. Por que me pegou? Por que te pegou? Coisas bizarras que nós fizemos. De olhar e falar assim, cara do céu, tem coisa que eu fiz na minha vida que eu tenho vergonha até de contar. Eu conto que é para as pessoas poderem entender que barbaridade que a gente faz. Mas às vezes eu sozinho, ou eu e Deus, eu falo, cara, como que pode ser tão burro? Como que pode fazer umas coisas tão sem pé, sem cabeça dessa, cair umas armadilhas dessa? Porque o meu coração estava atraído por aquilo. Tinha um imã. E eu puxei aquele encantamento. Às vezes a pessoa vem e fala assim, mas eu estava no encantamento, pastor. Mas por que estava no encantamento? Porque de alguma forma tinha alguma brecha que entrou. Por que eu caí no monte de encantamento? Por que eu dei 2 carros meus para uma pessoa ficar com ele, sem me pagar nada, a troco de pagar só os documentos?
E ele destruiu meus 2 carros, devolveu 2 lixos que, pela misericórdia, me devolveu, com um monte de multa, que quase perdi minha carta, com um monte de coisa que me deu uns 20 mil reais de prejuízo. Porque onde eu estava o meu coração? Que tipo de encantamento eu tinha? Entendeu? Então o problema está em mim. O cara que eu entreguei os carros, para ele está ótimo. Ele pegou 2 carros novinhos, rodando, bonitinho, documentado, arrebentou com os 2 carros, me devolveu um praticamente sem andar, que eu nem sei como Deus me trouxe da cidade que estava o carro até aqui, porque não estava, eu vi que era Deus mesmo. A outra também bem judiada, os 2 documentos vencidos, que não pagou nada de documento, tudo arrebentado. Batida uma, um monte de multa. Ele tinha batido esse carro com uma moto lá, eu tive que pagar o rapaz da moto, porque ele não pagou, e pelo carro estar no meu nome, a justiça, o juiz liberou ele, me colocou no negócio, eu fiquei responsável, paguei o acordo. Mas por quê? Eu sou tonto. Ah, tá bom, porque você é tonto. Beleza. Mas porque eu estava debaixo de um encantamento. E eu estava debaixo de um encantamento porque eu tinha brecha. Porque eu não estava ouvindo a voz. Sabe de quem? Da minha esposa. Falou, não faz. Isso aí vai dar problema. Pronto. Só isso que aconteceu. Se fosse só, eu não concordo com isso. E para ela, o que ela não concordava, para mim, era tudo ao contrário mesmo. Precisou muita coisa para o capeta arrebentar meus carros? Não. Só um aprisionado burro que pega e não escuta a esposa e dá 2 carros para um cara rodar e arrebentar tudo e me devolver 3 anos depois. Cheio de multa, quebrado, batido, estourado. Básico. Isso aconteceu aqui com cada um. Se abrir o microfone, a Fernanda tem uma história dessa para contar, a Maria Dirce tem, a Edivânia tem, a Val tem, a Luíse tem, a Rita tem, todo mundo que está aqui tem. Agora, por que que nós atraímos isso? Aonde nós estávamos espiritualmente? O que estava por dentro de nós? O que nós estávamos, com quem nós estávamos nos relacionando espiritualmente? Quais eram as nossas motivações? Nós vamos ter que checar tudo isso. Porque é fácil falar assim, mas a culpa é da Fernanda. A culpa é da Maria de Fátima, a culpa é da Edivânia, a culpa é da... mas e você? Você não fez nada? Não... Da minha parte, eu, depois Deus, depois... Não, tem que ver, você tem que ver o que está no teu coração. Eu tenho que ver o que está no meu coração. O que que puxou isso? Por que você gritou que foi você que fez o vinho? O que está no teu coração? É isso que Deus está atrás. Para tirar isso e estabelecer a nossa vida na vitória. Acabou. Porque é rápido. Eu tenho certeza que a virada vai ser rápida. Só deixa Deus tirar esse entrave aí. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, te louvar por essa noite. E eu quero abençoar, ó Pai, esta vida que eu tenho certeza que está debaixo dessa atmosfera e faz muito tempo nessa atmosfera de murmuração. Eu quero abençoar, ó Pai amado, a vida dessa pessoa e decretar que hoje essa pessoa entre num arrependimento muito profundo diante do Senhor, Pai. E por favor, ó Pai querido, que verdadeiramente as portas se abram e amanhã, de verdade, até meio-dia, coisas comecem a acontecer. E eu quero, ó Pai amado, abençoar esta vida para que entre nessa atmosfera, para que entre nesse arrependimento. E que, por favor, ó Pai amado, venha esse testemunho, eu quero ouvir esse testemunho. E que talvez aqui a pessoa tenha até coragem de compartilhar também com os irmãos na semana que vem, não sei. E se tem mais alguma vida que o Senhor não me revelou, não me mostrou, que faça a mesma coisa. E não só da murmuração, mas de incredulidade, de impaciência, de qualquer coisa, ó Pai amado, que os meus irmãos possam se arrepender, eu possa me arrepender, a minha esposa possa se arrepender, para que saiamos desses lugares que têm nos machucado tanto, têm nos arrastado para lugares tão feios, têm se tornado prisões, têm se tornado fortalezas, lugares que estão abusando de nós, estamos sofrendo. Mas há algo tão tremendo lá fora nos esperando, estamos perdendo, o tempo está passando. Por favor, Pai, nos ajuda a nos humilharmos diante do Senhor, a nos arrependermos da profundidade que nós pecamos, para que saiamos desse ambiente urgentemente, para que as coisas comecem a ser colocadas no lugar, primeiro por dentro de nós, para que depois as regências externas aconteçam. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia e nos ajuda, por favor, nos estabelece dentro daquilo que está no teu coração. Que nós olhemos para o vinho e não nos empolguemos com isso, saibamos que é o Senhor que fez. E só entregamos na mão do Mestre Sala, só entregamos na mão do Espírito Santo, porque é Ele que vai testificar
se o vinho presta ou não presta. E o resto é com o Senhor. Que o Senhor, que nós tenhamos confiança que é o Senhor que nos promove. Que tenhamos confiança que é o Senhor que faz tudo. Que é o Senhor que nos lança, que é o Senhor que opera. E que saiamos desses ambientes, Pai, por favor. Nos tira desses lugares de arrogância, de soberba, de independência, de orgulho, de prepotência. Nos estabelece, Pai, num lugar de humildade, e entreguemos tudo diante do Senhor. E reconheçamos que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, muito obrigado. Abençoa cada vida, nos dá uma noite de descanso, o restante de semana na tua presença. Um culto no domingo, Pai amado, cheio da tua graça, uma santa ceia, para a glória, honra e louvor do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Uma boa noite. Shalom.